Olá, seja bem-vindo ao Caminho de Casa. Hoje vamos conversar um pouco sobre segredo e intimidade. Quando a gente fala de intimidade, muitas vezes as pessoas confundem com segredo. E tem uma diferença muito importante a ser feita para que a gente não carregue aquilo que é íntimo nosso como um fardo, como um segredo. O segredo, ele geralmente diz respeito a algo que é da minha história, não só que eu testemunhei, mas que eu vivi, mas que é importante que seja conhecido pelo outro. E eu nego essa informação. Um exemplo: alguém tem um filho, esse filho morre, depois nasce um outro filho. Eu jamais conto para este filho que nasceu que eu tive um filho que morreu antes que ele nascesse. No entanto, é um direito dele saber, porque a minha experiência de ter perdido um filho antes dele, ou seja, dele não ser o primeiro, dele não ser o primogênito, o mais velho, dele não ser o único, mas ele ser um filho que veio após a morte de um outro, isso molda a experiência dele. Não revelar isso para ele é um segredo. Essa não é uma informação íntima. Um outro exemplo: uma mulher decide fazer um aborto ou tem um aborto espontâneo, natural, e ela, anos depois, se envolve em outro relacionamento e ela carrega aquilo como um segredo. Este aborto é parte da experiência e das decisões dela, da esfera privativa. E aí a gente vem para as nuances, né? Porque se a gente considera que esse aborto foi feito dentro de uma relação, que o pai da criança tinha um desejo imenso, essa mulher tinha uma dúvida, tem todos os contornos daquela relação, aí claro, a gente vai para uma especificidade, né? Eu não posso colocar uma regra, eu dizer assim, todo aborto é esfera privativa, né? Da intimidade, toda morte é da esfera do segredo. Não, não é isso, gente. A ideia aqui não é criar uma tabela onde eu possa encaixar a experiência, todas as experiências humanas, mas é dar algum sentido de referência. Por exemplo, a minha orientação sexual, ela pode ser considerada da esfera privativa e ela pode ser considerada um segredo, a depender do contexto no qual eu esteja inserido, do peso, da importância daquela experiência. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu preciso dizer da minha orientação sexual. Por que seria importante? Será que essa não é algo da minha intimidade? Para o meu pai, para minha mãe? Isso pode ser uma questão da minha intimidade. Muitas vezes nós temos dificuldade de diferenciar entre intimidade e segredo porque tivemos ou temos ainda dificuldade em constituir a dimensão da intimidade. Vivemos a vida ainda como a criança, né? A criança que não tem intimidade, que todo o seu sentimento passa, que todos os seus pensamentos precisam, digamos assim, dessa conferência por parte dos pais. O que eu compartilho com meu namorado ou minha namorada não necessariamente são segredos, podem ser intimidades. Algo que é da esfera dessa relação, que constitui essa relação, inclusive, como uma relação que é diferenciada, que é diferente das outras, mas não necessariamente que seja um segredo. Porque o segredo, ele tem também um limite com outros sentimentos, né? Como a vergonha, que a intimidade, ela não precisa ter. Eu posso viver a minha intimidade sem carregá-la com este peso do segredo. Obrigado por assistir o vídeo. Continuamos fazendo o caminho de casa.